Rádio Oposição Sindical na Bahia, programa número 2. Tema: o silêncio da base trabalhadora e o desafio da organização. Companheiras e companheiros bancários na Bahia, saudações fraternas a todos que vivem do próprio trabalho. Está no ar o segundo programa da Rádio Oposição Sindical na Bahia. No programa anterior apresentamos uma proposta simples: abrir um canal de diálogo entre os trabalhadores bancários da Bahia para discutir coletivamente nossa realidade de trabalho, nossas dificuldades e os caminhos para fortalecer a organização da base. O programa foi publicado no Grupo Bancários da Bahia Sempre Articulados, que hoje reúne 285 membros. Entretanto, após a publicação, ocorreu um fato que merece reflexão política. Nenhuma curtida, nenhum comentário, nenhum debate. Isso pode significar duas coisas: ou a maioria dos membros sequer acessou a publicação, ou alguns a viram e permaneceram em silêncio. Esse fato, aparentemente pequeno, revela uma questão muito mais profunda sobre a condição atual da classe trabalhadora. No século XIX, o pensador revolucionário observou que o capitalismo não domina apenas os meios de produção. Ele também produz formas de passividade política entre os trabalhadores. A exploração econômica tende a gerar também isolamento social, fragmentação e desorganização coletiva. Cada trabalhador enfrenta suas metas, suas pressões e seus problemas dentro da agência ou departamento. Cada um luta individualmente para sobreviver à lógica do desempenho, da cobrança e da intensificação do trabalho. Assim, pouco a pouco, a classe trabalhadora deixa de agir como classe organizada e passa a existir apenas como indivíduos dispersos. Esse fenômeno foi descrito por Marx de forma extremamente clara em sua análise sobre o campesinato francês, quando afirmou que os trabalhadores podem se tornar semelhantes a um saco de batatas, muitos indivíduos juntos, mas sem ligação política entre si. Algo semelhante pode ocorrer com qualquer categoria profissional, inclusive com os trabalhadores bancários. Um grupo com 285 membros poderia ser um poderoso espaço de debate coletivo. Mas um grupo também pode existir apenas como um número, sem vida política real. A pergunta que precisamos fazer não é apenas: por que ninguém curtiu ou comentou a publicação? A pergunta mais importante é outra: por que os trabalhadores, mesmo reunidos em um mesmo espaço virtual, muitas vezes não se reconhecem como parte de uma comunidade de interesses comuns? Esse é um dos grandes desafios da organização da classe trabalhadora no século XXI. As tecnologias digitais permitem que centenas de trabalhadores estejam conectados, mas conexão técnica não significa organização política. Organização exige algo mais profundo: consciência de interesses comuns, confiança entre os trabalhadores, debate coletivo sobre a realidade vivida no trabalho. Sem isso, os grupos existem, mas permanecem silenciosos. Esse silêncio não deve ser interpretado como derrota. Pelo contrário, ele revela exatamente o trabalho político necessário. A história do movimento operário mostra que a consciência de classe não surge espontaneamente. Ela é construída. Ela nasce quando alguns trabalhadores começam a levantar perguntas que inicialmente parecem incômodas. Perguntas como estas: por que aceitamos metas cada vez mais abusivas? Por que o adoecimento dos trabalhadores cresce dentro das instituições financeiras? Por que muitos trabalhadores sentem medo de se expressar politicamente, mesmo entre colegas? Essas perguntas são o início de qualquer processo de organização. Talvez muitos membros do grupo tenham visto a publicação e pensado: melhor não comentar, melhor não se expor, melhor apenas observar. Esse comportamento também é compreensível dentro de uma realidade em que o trabalho se tornou cada vez mais controlado, monitorado e pressionado por resultados. Mas a história da classe trabalhadora demonstra algo essencial: o silêncio não protege os trabalhadores. Somente a organização coletiva cria força real. Por isso, este segundo programa não é uma crítica aos membros do grupo. É um convite à reflexão. Um grupo com 285 trabalhadores bancários possui um potencial enorme. Imagine o que poderia surgir se apenas 10% dos membros começassem a participar ativamente. Seriam quase 30 trabalhadores discutindo coletivamente a realidade do trabalho bancário na Bahia. E da discussão nasce algo fundamental: consciência de classe. A Rádio Oposição Sindical na Bahia continuará existindo exatamente por essa razão. Porque a construção da organização da classe trabalhadora nunca foi um processo imediato. Ela exige persistência política. Hoje pode haver silêncio. Amanhã pode surgir uma primeira pergunta. Depois um primeiro debate.
E gradualmente começa a surgir algo que o capitalismo sempre tenta impedir: trabalhadores pensando coletivamente sobre sua própria condição histórica. Por isso deixamos novamente algumas perguntas aos companheiros e companheiras bancários da Bahia. Você acredita que os trabalhadores bancários precisam de mais espaços de debate entre si? Você considera importante discutir coletivamente as condições reais de trabalho nas instituições financeiras? O que impede os trabalhadores de participarem mais ativamente desses espaços? Se você chegou até aqui ouvindo este programa, talvez já tenha dado o primeiro passo mais importante: refletir sobre a realidade em que vivemos. E toda transformação social começa exatamente assim. Voltaremos em breve com o próximo programa da Rádio Oposição Sindical na Bahia. Até lá, converse com seus colegas de trabalho, porque a emancipação da classe trabalhadora não virá de fora. Ela será obra da própria classe trabalhadora organizada.